Bem-vindos ao nosso espaço. Um mergulho nas notícias mais interessantes do mercado local e internacional de pescados e aquicultura. Se gostar, curta e assine o canal. Aproveite! Caros espectadores e líderes do agronegócio marinho, sejam bem-vindos ao nosso panorama semanal sobre o pulso do mercado de pescados. Nas últimas semanas, o setor primário brasileiro viveu um misto de alívio e frustração, e é exatamente na linha divisória entre esses sentimentos que reside a crise estratégica do pescado nacional. Em meados de novembro, uma notícia bombástica trouxe um suspiro de otimismo para o agronegócio. Os Estados Unidos, através de uma ordem executiva, anunciaram a retirada de tarifas adicionais, algumas que chegavam a 40%, sobre um leque significativo de produtos brasileiros. Café, carnes e diversas frutas, itens que sofriam com taxas de importação implementadas ao longo do ano, foram finalmente contemplados com o alívio. Era um sinal de degelo nas relações comerciais e um reconhecimento da importância do Brasil como parceiro global. Contudo, para o nosso setor, o do pescado e dos frutos do mar, a celebração foi inexistente. Enquanto os grandes players do agro comemoravam a desoneração, o pescado brasileiro foi categoricamente deixado de fora. O mel e o pescado, as duas atividades, ficaram de fora da ordem que retirou, por exemplo, os 10% sobre diversas importações brasileiras. O tarifaço permaneceu, consolidando o pescado como o órfão das negociações comerciais mais recentes. O impacto dessa exclusão não é apenas financeiro, é estrutural e competitivo. Quando um produto como o café ou a carne bovina ganha uma vantagem de custo de 10% a 40% no mercado americano, ele automaticamente se torna mais atrativo e competitivo. O pescado, por outro lado, continua a carregar o peso extra dessas tarifas, tornando-o artificialmente caro para os importadores americanos. Isso cria uma pressão dupla. O exportador brasileiro precisa absorver parte desse custo para se manter minimamente competitivo, ou o produto final se torna inacessível, perdendo espaço para concorrentes globais. E essa pressão é amplificada quando observamos como outros países estão se movimentando. A Suíça, por exemplo, conseguiu costurar um acordo que limita a tarifa do EUA a um teto de 15% para seus peixes e frutos do mar e produtos agrícolas, que Washington considera não sensíveis. Enquanto nações desenvolvidas garantem um teto e previsibilidade para seus produtos marinhos, o Brasil se vê preso a alíquotas elevadas, perdendo terreno justamente no maior mercado consumidor do mundo. O mercado de frutos do mar, lagosta e peixes de alto valor agregado, é extremamente sensível a flutuações de custo. Manter a tarifa sobre o pescado sinaliza uma falha na priorização diplomática. É fundamental que o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, e o Ministério das Relações Exteriores reconheçam a urgência de renegociar essa exclusão. O Brasil tem dado passos importantes na esfera sanitária, como a proibição da importação de tilápia do Vietnã em certos estados por risco de contaminação, o que demonstra o compromisso com a qualidade. Essa seriedade deve ser usada como moeda de troca para abrir caminho em Washington. Se a rota americana permanece congestionada pelo tarifaço, a estratégia imediata para os produtores brasileiros deve ser a diversificação agressiva de mercado. O anúncio de que o Brasil passará a exportar carne bovina à Guatemala é um excelente exemplo de como novas rotas podem aliviar a dependência de mercados tradicionais. O setor de pescado precisa identificar e solidificar acordos com nações que ofereçam tarifas zero ou reduzidas, focando em blocos econômicos emergentes na Ásia e América Central. Além disso, o dólar alto, ainda pairando acima dos R$ 5,50, oferece uma pequena margem de manobra para a exportação, mas não é suficiente para compensar o ônus de uma tarifa de 40%. A longo prazo, a única solução sustentável é remover essa barreira comercial. O pescado não pode continuar a ser um mero item secundário em pautas de negociação que privilegiam apenas commodities gigantes.
O desafio de 2026 para o agronegócio marinho brasileiro não será apenas superar as questões de clima e produtividade, mas sim garantir que a voz do produtor de pescado chegue à mesa de negociação em Washington com a mesma força do produtor de soja e café. A margem da mesa é um lugar perigoso para se estar, pois é onde a competitividade morre lentamente. O setor precisa de urgência, de estratégia e, acima de tudo, de um posicionamento diplomático firme para reverter essa exclusão. É hora de lutar pelo lugar que o pescado brasileiro merece no cenário global. A Pescari Importadora traz para você as melhores notícias e os melhores pescados. Para saber mais, visite nosso site em Pescari Importação. Ou entre em contato pelo WhatsApp. Para mais informações e links, confira a descrição deste vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais novidades do mundo dos pescados.